Todos muito bem-vindos a mais um T7 Entrevista. Eu sou Marcelo Caltabiano e hoje eu vou conversar aqui sobre alguns casos muito tristes que estão ainda na nossa sociedade. A gente convive com isso. Até aqui o T7 News noticiou ontem sobre um caso muito triste em Caçapava, onde uma mulher foi morta, assassinadas a golpes de picareta, a golpes de como se fosse aquele martelo. E isso não é uma novidade na história, infelizmente. Mulheres são assassinadas o tempo todo por diversos casos, seja ele uma traição, seja ele um crime de ódio. Os casos são os mais lastimáveis possíveis. E hoje eu trouxe aqui uma escritora e pesquisadora sobre esse tema, sobre crimes, sobre esse mundo triste que a gente vive, né? E aqui, ela é escritora, trouxe ela aqui para falar um pouco sobre o livro dela, que é Quem se Importa? A História de Nenê Romano, por Edilene Neves. Obrigada, bem, Marcelo. Edilene? Obrigada, eu vou bem. Obrigada a todos, boa noite. Realmente é o que você estava falando, são crimes de feminicídio, e não só feminicídio, crimes de ódio, que acontece todos os dias, infelizmente. Isso já vem de muito tempo, O meu livro mesmo é de uma história que aconteceu há 100 anos. Agora, em outubro, completa 100 anos, e infelizmente a gente se depara com isso constantemente. É muito preocupante, para as mulheres, para as famílias, E o seu livro fala sobre a Nenê Romano. Nenê Romano. Quem que foi Nenê Romano? Nenê Romano, o nome de batismo dela é Romilda Machiavelli. Ela foi uma prostituta do século passado. Na verdade, ela era chamada de cortesã, que era uma prostituta de luxo, Ela tinha amantes políticos, empresários, e ela era muito conhecida no meio social da época. E a Nenê Romano era muito bonita, e por ser bonita, ela provocava muito, ela causava muita inveja nas pessoas. E ela tinha amantes poderosos, mas também tinha inimigos poderosos, pessoas de dinheiro. E numa dessas ocasiões, uma pessoa de dinheiro mandou matar a Nenê Romano, queria matar a Nenê Romano, por inveja mesmo, e queria que ela saísse de circulação. Só que ela acabou não matando a Nenê Romano, ela acabou mandando navalhar o rosto dela. Então ela contratou 2 capangas, e os 2 capangas, um agrediu a Nenê Romano na navalha e outro com um porrete. E isso causou uma cicatriz enorme, assim, do lado esquerdo do rosto da Nenê Romano. E na época foi muito falado, saiu em todos os jornais, e ninguém sabia quem eram os agressores. E depois de um tempo, a Nenê, num evento, num teatro, ela estava num camarote, e ela ouviu 2 pessoas conversando, e nessa conversa a mulher olhava para ela assim com cara de animosidade, e dizia para outra, aquela é a mundana que a Sinhazinha Junqueira mandou navalhar o rosto. E foi aí que ela ficou sabendo quem era a mandante da sua agressão. Isso já tinha passado uns 3 ou 4 meses. E ela até foi conversar com essas 2 pessoas que não quiseram se envolver, não quiseram ir na polícia, mas a Nenê Romano foi na polícia e falou quem era que tinha mandado agredir a navalha, e que tinha feito aquela cicatriz no seu rosto. E quem era a Sinhazinha Junqueira? Nada mais, nada menos do que a filha da rainha do café, que na época o café é o que mandava a economia do país, E a mãe dela era a Dona Iria Alves Ferreira, que era uma conhecida fazendeira de Ribeirão Preto, e ali uma das donas do poderio do café. E, por conta disso, essa história ficou por isso mesmo, acabou sendo abafada, por ser a mandante quem era, Então, a história não andou, simplesmente o processo sumiu ali e foi arquivado e nunca a justiça foi feita.
E no dia dessa navalha que aconteceu essa agressão, a Nenê tinha saído com uma de suas criadas, que na época chamava criada, era uma funcionária dela, e ela desceu do táxi que elas pegaram e a funcionária estava pagando a corrida e ela foi abrir o portão da casa dela quando esses dois agressores foram para cima dela e agrediram, mas felizmente ela não morreu, mas ela ficou marcada, como era feito com as escravas da época, né? Então, ela mandou marcar o rosto dela. E nesse dia que aconteceu isso, os agressores foram até a casa da Sinhazinha Junqueira para contar que já tinham feito o serviço que ela tinha contratado. E a Sinhazinha ficou tão nervosa, tão emocionada, que tinha finalmente conseguido se vingar da Nenê Romano, que ela teve um AVC. E, como Deus é muito justo, ela ficou com o rosto paralisado de um lado. Ela ficou com a boca torta e era irreversível. Ela ficou muito debilitada, a Nenê Romano se recuperou, embora tenha ficado com a cicatriz. A Sinhazinha ficou muito mal, muito debilitada, ela não saía de casa, porque ela ficou com vergonha de ter ficado com o rosto deformado. E 4 meses depois, a agressão foi dia 20 de setembro de 1918, e em janeiro de 1919, 4 meses depois, a Sinhazinha pegou a gripe espanhola, que foi uma pandemia, como a que tivemos recentemente, da gripe espanhola, que matou muita gente. Ela ficou muito debilitada e ela teve um novo AVC. Então, em janeiro de 1919, ela faleceu. Quer dizer, ela se vingou, mas 4 meses depois ela faleceu. Foi o karma, né? O karma. É isso, nada fica impune, né? Então. E Edilene, essa história toda, ela aconteceu aonde? Em São Paulo. A Nenê Romano morava na rua Bento Freitas, nessa ocasião, quase esquina ali com o Largo do Aroche. E quando aconteceu essa agressão, ela ficou com medo de morar ali, então ela saiu de lá e foi morar na Rua dos Timbiras, que não é muito longe, continua sendo centro, mas é um lugar ali mais movimentado do que era a rua que ela morava. E a Sinhazinha morava perto, era ali na Marquês de Itu, também centro de São Paulo. E a Iria na região de Ribeirão. Isso, a mãe dela, que era a rainha do café, era uma pessoa muito conceituada, né? Todo mundo conhecia a Dona Iria, da família Junqueira. Ela morava em Ribeirão Preto e ela era fazendeira lá, mexia com café, entre outras coisas, parece que açúcar também. E ela tinha imóveis aqui, a filha dela morava num dos imóveis aqui, sozinha com funcionários, e ela tinha uma filha que já era adulta já e não morava com ela. A sociedade ali sabia que essa marca que foi deixada na Nenê Romano tinha sido mandado pela Sinhazinha? Não, porque quando a Nenê Romano descobriu, que ela ouviu no teatro, que ela levou isso para o delegado simplesmente arquivou o processo. Então, para a população, ninguém ficou sabendo que era ela, né? Mas a Nenê sabia, mas o resto não. E o processo parou por aí até que ela morreu e nada aconteceu, ela ficou impune disso. Mas no meio depois disso, né, teve um crime. Teve um crime. Foi o crime de Cravinhos. Isso. Certo? Isso. E as suspeitas recaíram sobre a mãe da Sinhazinha. A mãe da Sinhazinha. Então era uma família ali. Era meio da pau virada. Brava o negócio, né? É verdade. E o que foi esse crime de Cravinhos que teve essa... Teoricamente, né, na época, se cogitou que eram os mesmos... Que era um rapaz que foi, né? Isso. Foi assim, um corpo foi encontrado em Cravinhos, divisa com Ribeirão Preto, num local chamado Bairro do Espraiado. Esse corpo estava deformado, ele tinha sido agredido a machadadas e tinham arrancado a pele do rosto, as orelhas, a língua da pessoa e as digitais. Então era impossível descobrir quem era a vítima. Ele estava ali com roupas simples, que parecia de colono, mas não tinha mais rosto, né? Então a polícia encontrou o corpo e prendeu algumas pessoas aleatoriamente ali para interrogar. Só que não chegou a ninguém. Todo mundo negava, ninguém sabia, e a polícia esperou que alguém reclamasse a vítima, né?
algum parente que está com uma pessoa da família desaparecida, só que isso não aconteceu. A polícia investigou várias vezes o local do crime e numa dessas investidas ali, eles encontraram uma faca com vestígios de sangue. E a polícia pressionou novamente as pessoas que estavam presas e suspeitos ali que já tinham cometido algum delito. E um deles confirmou, disse que a faca era do amigo dele, essa pessoa que foi entrevistada ali pelo delegado, era José, o nome dele, e ele falou que a faca era de um amigo chamado Praxedes. E que sim, ele, o filho dele, o Praxedes e o Romualdo, 4 pessoas, tinham assassinado aquele homem, ele acabou confessando. A polícia prendeu esses outros 3, os 4 foram presos, e quando estavam conversando com eles, na verdade foi com o Praxedes, o dono da faca, ele perguntou quem era a vítima. E o Praxedes falou, não sabemos quem é a vítima, nós fomos pagos para matar a pessoa. E onde isso aconteceu? Porque não aconteceu onde o corpo estava, porque não tinha vestígios de sangue ali no local. E a roupa dele não tinha furos, então indicava que ele tinha sido trocado depois de morto, né? E ele acabou falando, esse crime aconteceu na fazenda Pau Alto, que era da Dona Iria Alves Ferreira, que era a rainha do café de Ribeirão. E ele falou, na casa da Dona Iria? Aí ele falou, sim, na casa dela e na presença dela. Foi ela que contratou. Foi um reboliço, porque ela era uma pessoa muito tida como bondosa, ela fazia caridade, ela era uma pessoa assim muito conhecida até pela bondade dela. E a polícia foi entrevistar, ela negou, acabou sendo presa, só que ninguém sabia quem era a vítima. Algumas pessoas ali, supostas vítimas, foram levantadas, só que cada vítima que era sugerido que fosse a pessoa, eles eram encontrados. Então, é o fulano, não é, porque ele foi visto em Poços de Caldas, o outro estava em São Paulo, então todos iam sendo descartados. Uma dessas possibilidades foi que a polícia recebeu uma carta anônima dizendo que aquele corpo era de um dos agressores da Nenê Romano, que tinha agredido a Navalha. Então, a polícia resolveu reabrir o processo, porque se encontrasse essas 2 pessoas que tinham agredido a Nenê, então descartava a hipótese dele ser a vítima. E, de fato, isso aconteceu. Então, a Nenê acabou sendo ligada a esse caso justamente por conta disso, por causa da pessoa que foi encontrada ali no bairro do Espraiado, na divisa das 2 cidades. Eles levantaram o processo dela para ver se realmente era uma das vítimas, como dizia a carta anônima, e eles encontraram as 2 pessoas. Então, não era, mas o processo dela foi reaberto, né? Então, ali sim, todo mundo ficou sabendo que quem mandou navalhar o rosto da Nenê Romano tinha sido a Sinhazinha Junqueira. E como chegaram a isso? Ela disse que sabia disso, então eles foram entrevistar as pessoas que moravam com ela lá, o funcionário, o copeiro, a cozinheira. Eles foram encontrando as pessoas que trabalhavam para a Sinhazinha Junqueira, porque ela já tinha falecido, né? Isso foi em 1920, que encontraram essa pessoa, esse cadáver ali no bairro, né? Foi em maio de 1920. Então, ela tinha morrido em janeiro de 1919, já tinha quase 1 ano e meio. Encontraram os funcionários dela e fizeram lá, voltou tudo ao inquérito, e entrevistando eles, chegaram a Dona Iria, no caso da Nenê Romano também. Porque o copeiro da Sinhazinha Junqueira disse que a Sinhazinha ficou tentando vários meses se vingar da Nenê Romano, e ela teria pedido para a mãe dela, para a Dona Iria, mandar 2 capangas para São Paulo para matar a Sinhazinha Junqueira, a Nenê Romana. E a Dona Iria teria dito, não, matar seria comover a opinião pública, e uma prostituta não merece tudo isso, né? Foi falado isso no processo. Então, ela determinou que a filha só poderia mandar agredir a Nenê Romana e não matar. Agora, por que ela tinha tanta raiva da Nenê Romano? A Sinhazinha Junqueira, ela era separada de um casamento e viúva de outro, e ela tinha um romance com um político famoso da época, que ela era apaixonada por ele, e ela ficou sabendo, através de 2 amigas,
que no carnaval, no curso da Avenida Paulista, essa pessoa, esse político, teria jogado um bilhete marcando um encontro com a Nenê Romano. E por conta disso, ela ficou com muita raiva e queria matar inicialmente, depois aceitou só navalhar o rosto dela para marcar mesmo, para tirar a beleza dela. Eu falou, né? Essa marca, ela tem uma história, né? Qual que é a história dessa marca? Porque não foi, vou fazer essa navalhada no rosto da Nenê Romano, foi na sorte. Não foi na sorte. Tem um porquê ter sido navalhado nesse... Sim, é que na época tinha acabado de sair, fazia pouco tempo, a escravidão, né? Tinha acontecido a abolição dos escravos. E antes, quando existiam escravos, os senhorios, né? Eles acabavam se envolvendo com as escravas. E as mulheres dos senhorios, elas ficavam com raiva das escravas e mandavam deformar o rosto das escravas para elas perderem a beleza. Então, foi por isso ela queria tirar a beleza da Nenê Romano, porque ela era uma prostituta muito bonita, então ia acabar com a vida dela, né? Mas na sua pesquisa, você acabou descobrindo que isso não atrapalhou muito a beleza dela, né? Não, porque ficou algo até charmoso, né? Como pegou assim no pescoço para baixo, todo mundo acabou sabendo dessa agressão que foi por ciúme de uma mulher da alta sociedade. Então, todo mundo queria ver a cicatriz e achou que ela ficou mais bonita ainda, porque ela tinha um pescoço assim grande, comprido. Até o apelido dela era Mulher do Pescoço de Cisne. E aí ficou com aquela marca e ficou até charmoso. Então, isso não atrapalhou em nada a beleza dela. Tanto atrapalhou que mais pra frente ela conheceu um homem chamado Moacir, correto? Exatamente. O Moacir, como que aconteceu isso? Porque quando reabriu o processo da Nenê Romano, a Dona Iria estava presa lá em Ribeirão, só que ela não foi para a cadeia, ela ficou presa na Beneficência Portuguesa, que era o hospital, porque ela era uma pessoa de idade e uma pessoa poderosa também, então uma pessoa com muito dinheiro, ela não foi para presa para o presídio normal, ela ficou no hospital. E ela teve que vir para São Paulo, porque o processo foi reaberto, as pessoas, os funcionários da Sinhazinha disseram para o delegado que quem tinha mandado os capangas tinha sido a Dona Iria, então ela foi arrolada ao crime ali, acabou sendo acusada de ser uma das mandantes, já que a filha já tinha morrido, então ela que foi acusada de ser a mandante. Ela teve que vir para São Paulo, escoltada, foi uma vergonha, porque uma pessoa poderosa, né? Ela veio escoltada com a polícia, com um monte de médico, a família inteira, e chegou em São Paulo, ela disse que estava se sentindo muito mal, e montaram uma UTI no fórum, ao lado da sala, onde seria o julgamento, a audiência, só que ela não pôde participar, porque ela estava sempre doente, ela estava ali, mas ela não participou da audiência. No final, ela acabou sendo dispensada e inocentada do caso da Nenê Romano. E, nessa ocasião, um dos advogados da Dona Iria era o Moacir de Toledo Pisa, que era um advogado muito conceituado na cidade de São Paulo. Ele era de família ilustre, assim, sobrinho de políticos, irmão, ele também tinha um irmão senador, era uma família assim bem conceituada na época, e ele era um boêmio, era assim alguém da noite, ele também era redator de Jornal do Comércio, e provavelmente ele e a Nenê Romano já tinham se cruzado na noite em algum momento, né, em algum lugar, mas eles acabaram se estreitando ali o relacionamento nesse fórum, nessa audiência, que o Moacir representava a Dona Iria. Nas matérias que pesquisa aí, aparece em pesquisa sobre a Nenê Romano, diz que o Moacir era advogado dela, mas não era. Ele era advogado da Dona Iria nesse processo da Nenê Romano. O processo acabou, quem foi culpado foram só os dois agressores, a Dona Iria foi inocentada e voltou para Ribeirão Preto, lá escoltada e tudo mais. E a Nenê acabou se envolvendo com o Moacir. Nessa ocasião, eles começaram ali a engatar um relacionamento. Só só uma pergunta. A Sinhazinha, ela já tinha morrido quando teve esse processo, né? Já. Mas ela foi arrolada talvez ali como uma
mandante? Ou Foi, só né? O nome dela apareceu. Morreu. Isso, é. E como a mãe dela ajudou e mandou as pessoas para São Paulo, então ela foi indicada também como mandante. Uma das, então seria a filha e ela. Mas acabou não dando em nada e o processo acabou. Um pegou 8 anos, outro 6, foi assim, um pouco, né? Entendi. E como que foi então agora, sim, essa aproximação do Moacir com a Nenê? Então, a Nenê Romano, como eu disse, ela era super conhecida, né, na cidade de São Paulo, então eles já deviam se conhecer, mas nesse momento que eles ficaram próximos, ele começou a sair com ela, ele frequentava a casa dela, como qualquer outro cliente que ela tinha, né? Só que os dois se apaixonaram. Ela também se apaixonou por ele e eles tiveram um envolvimento ali por 2 anos. Eles namoraram 2 anos. Só que o Moacir ficou muito possessivo, muito apaixonado. E ele era, assim, bem... uma pessoa, assim... Ele era meio estourado, meio nervoso. Então, ele tinha aquela posse, né? Aquela coisa de posse. Machismo mesmo, né? Eu diria. Então, ele queria que ela fosse só dele. Que ela largasse a vida que ela tinha de prostituta e ficasse só com ele. Só que ela sustentava a família dela. Então, o Moacir, embora fosse de família ilustre, ele não era uma pessoa rica, né? Ele era ex-delegado de Cruzeiro e de Bragança, 2 cidades do interior, e naquele momento ele era advogado e redator do jornal. Então, ele ganhava bem, mas ele não era uma pessoa rica. Então, ele não tinha condições de dar o luxo que ela estava acostumada a ter. Até porque ela tinha amantes políticos e pessoas influentes que davam grandes quantias e que sustentavam ela mesmo, né? Então ela não quis largar essa vida e para ficar vivendo só para ele. E ali as brigas começaram, depois de 2 anos de namoro. Nem posso dizer que é um namoro, mas enfim, era um relacionamento contínuo, né? Era uma coisa constante. Eles estavam sempre juntos, viajavam muito, e aí as brigas começaram. E essas brigas, o que se tornou? Tem algumas passagens que eu achei nas minhas pesquisas. Por exemplo, teve uma ocasião que eles discutiram, por algum motivo, na hora da refeição, e ele jogou um copo de vidro no rosto dela. E só não acertou porque ela desviou a tempo e o copo bateu na parede e quebrou. Então ele era agressivo. Ele andava armado e ele, quando chegava na casa dela, deixava a arma assim em cima do móvel. E ela dividia a casa dela, ela alugava, sublocava, né, ali um quarto para uma amiga que chamava Marta. E a Marta não se dava muito bem com o Moacir, porque o Moacir alegava que a Nenê estava nesse caminho, nessa vida, por causa de influência da Marta, e a Marta achava que ele era muito agressivo para conviver com a Nenê, que ela devia terminar esse relacionamento. E ele andava sempre armado e deixava a arma em cima do móvel e falava que era para protegê-lo de alguém. Então eles meio que se estranhavam ali. Teve uma outra ocasião que a Nenê estava com a Marta e mais uma amiga chamada Alcina, e mais 3 rapazes no parque, Anglo Parque Tucuruvi, era um local que tinha um parque ali no Tucuruvi, e ele seguiu a Nenê e viu ela entrando ali num lugar mais íntimo com os rapazes, e ele entrou nesse lugar e começou a bater nela e nele, saiu arrastando a Nenê para casa, e ela ficou toda machucada, ficou roxa, enfim, cheia de hematomas. Então ele era uma pessoa agressiva com ela. E como ela não queria sair dessa vida, né, e ele não aceitava, né, e ela tinha essa pessoa, que era um político conhecido, que tinha um relacionamento com ela e que bancava ela, que era o que dava mais dinheiro para ela. E numa dessas ocasiões aí, teve uma festa de estado onde estava esse político, e o Moacir foi representando o Jornal do Comércio. E a Nenê estava lá, tanto na festa de 7 de setembro como o de 15 de novembro, da Proclamação da República. E nessa segunda festa, o Moacir se indispôs ali com o político ali, o dono da festa, né? E eles acabaram trocando farpas ali, não só por causa da Nenê, que eles tinham o mesmo foco, né? A paixão das 2 pessoas era a Nenê Romano, mas não só isso.
porque ele também tinha suas diferenças políticas ali. Então, eles se dispuseram ali, e quando acabou essa festa, ele saiu de lá e ele comprou um livro de boas maneiras, em inglês, de Londres lá, e mandou um dicionário para esse político, né, querendo dizer que ele não falava inglês, né, então mandou um livro de boas maneiras junto com o dicionário e algumas reportagens que ele, Moacir, tinha escrito sobre a administração desse político e mandou entregar para ele, quer dizer, ele provocou bastante, né. E eles continuaram juntos e tinha muita briga entre eles, mas continuaram juntos. Em agosto de 1923, o Moacir publicou um livro chamado Roupa Suja, onde ele fala abertamente sobre tudo o que aconteceu na festa de 7 de setembro e no dia 15 de novembro. Então ele conta as brigas ali que ele teve com esse político. Isso causou um reboliço na cidade, porque todo mundo leu esse livro. E, inclusive, um dos deputados chamou o Moacir para briga ali, para um duelo de armas, né? Coisa absurda, né? De quantos séculos atrás, né? E os amigos ali de ambos acabaram apaziguando e não teve esse duelo e acabou não dando em nada. Mas, e daí a história foi... A história da violência que estava ali impregnada no Moacir foi cada vez fervendo mais, né? Exatamente. Aí, esse livro causou tanto impacto que esse político resolveu se afastar da Nenê, porque essa paixão do Moacir, essa obsessão dele por ela estava atrapalhando a vida dele, porque ele era um homem casado, ele era um homem público, então não podia se envolver nisso. E nesse livro ele falava abertamente o nome desse político, o que ele fazia, enfim, ele deixou muito claro que ele era um péssimo administrador e que ele tinha um relacionamento com a Nenê. E chamava a Nenê, ele se referia a ela como a mulher divina, mais que bela, a mulher divina, elegante e mais que bela, alguma coisa assim. Ele se referia a ela de um termo diferente. E esse político acabou se afastando da Nenê. Falou, enquanto você estiver com ele, eu não vou sair mais com você e não vou te dar nada. Então ela acabou entrando em dívidas, porque ele parou de dar as quantias que ele dava para ela. E por conta disso, a Nenê terminou o relacionamento dela com o Moacir. Só que o Moacir não aceitou. Né? Ele não aceitava, ele ligava para ela constantemente e ele ia na porta da casa dela, mas ela não atendia. Ela ficou uma semana sem falar com ele. Aí em outubro de 1923, que foi no dia do aniversário de 25 anos da Nenê Romano, ela acordou de manhã, foi na missa com o pai, com o irmão, com uma amiga, enfim, com a família. Depois, à noite, ela fez um jantar na casa dela e depois que as pessoas foram embora, ela chamou um carro, um táxi, que ela gostava de andar pela cidade ali, quando ela gostava de passear, então acontecia sempre dela chamar um táxi para passear pela cidade, e foi o que ela fez. Depois do jantar, ela pediu um carro de praça, e a hora que ela foi entrar no carro, que ela saiu da casa dela e foi entrar no carro, o Moacir estava ali na porta. E ele falou que precisava falar com ela, e ela disse que então que não era para ele fazer escândalo, porque ele fazia os escândalos, então ela não queria chamar atenção. Ela falou, então entra no carro, a gente vai conversando no meio do caminho. E ela falou para o motorista ir dirigindo aleatoriamente, assim, só para eles irem passeando enquanto conversavam. E essa conversa foi tomando grandes proporções e eles começaram a discutir ali, o negócio foi ficando acalorado. E num determinado momento, o Moacir puxou a arma e deu 3 tiros na Nenê Romano. E depois ele deu um tiro nele mesmo, né? E os dois morreram. Então, essa história foi um caso de feminicídio. Infelizmente não foi o primeiro, não foi o último. E isso acontece todos os dias, né? Ela não queria ficar mais com ele, não importa as razões dela, ela tinha o direito de não querer mais ficar com ele, e ele não aceitou, então ele matou a Nenê Romano e se matou em seguida.
E o pior de tudo isso é que assim, os jornais da época estamparam muito isso, né? Todos os jornais, não foi só de São Paulo, no Brasil inteiro. E eles falavam do Moacir como se ele fosse alguém... Ele era o herói, né? Eles encararam isso assim, ela mereceu morrer, porque ela era uma prostituta, né? E porque ela não quis ficar com ele. Então, eles colocaram assim no jornal, o audaz, o brilhante, o incomparável advogado e editor que toda São Paulo admirava e gostava, matou-se depois de matar a mundana que tinha cara de anjo e alma de perversa. É exatamente assim que saiu nos jornais da época. Então, além dela ser assassinada, é como se ela tivesse pedido para morrer, né? Então, ela não valia nada, porque ela era uma prostituta, né? E ela não quis ficar com ele, imagina, como não pode ficar com ele, né? Então, e infelizmente é o que acontece até hoje. A gente vê muito caso assim, a pessoa não quer mais, quer separar, e o marido vai e mata. Não que isso não aconteça, ao contrário também. Tem mulheres que matam os maridos que querem separar. Não, se for comparar, né? Mas acontece muito. Então envolve posição, né, social, porque ele foi aclamado. Tem até nome de rua com o nome dele, né? De Moacir Pisa. Então, ele era uma pessoa influente, então ele era o herói. E ele só foi um crime de honra, né? Como ela não quis ficar com ele, então ela mereceu morrer. Então, isso mexe com um monte de coisa, porque além do feminicídio, tem a classe social, né? O fato dela ser prostituta, que tem muito preconceito, e tem até hoje, eu acredito que tenha menos até, por conta da publicidade que é feita, de todo o movimento que é feito, né, feminista em favor da mulher. O que ela faz da vida dela é problema dela, ninguém merece ser assassinada porque não quer ficar com a pessoa, né? Mas na época, 100 anos, não era assim, né? Então o dinheiro contava muito, o fato dele ser homem também, o machismo, e o fato dela ser prostituta. É muito, muito triste. A história e a realidade, né? A história é triste porque continua acontecendo, né? A gente não viu a evolução, né? Nada. Mudou o tempo, mudou o ano, mudou as roupas das pessoas, mas a mentalidade continua a mesma. E Edilene, você gostou de pesquisar sobre crimes, né? Eu gostei. Na verdade, assim, não é que eu gosto de violência, eu não gosto de crimes, não é isso. Mas eu montei um canal no YouTube onde eu falo sobre casos criminais como alerta mesmo. Então, tem o caso da Nenê Romano detalhado, tem o caso do crime de Cravinhos detalhado, mas assim, serve de alerta primeiro, para as pessoas ficarem mais espertas mesmo, para que isso não aconteça com elas ou com alguém da família, e também para a pessoa se importar. Esse é o nome do meu livro, Quem se importa? Porque quem se importa com a vida do outro? Às vezes você está do lado, você está vendo alguém sendo assaltado, você simplesmente finge que não veio e vai embora. Mas podia ser alguém da sua família. Então as pessoas têm que se importar mais umas com as outras. E o pior, hoje em dia ainda as pessoas pegam o celular, filmam alguma coisa e não fazem nada, né? Eles estão morrendo sufocado ali, a pessoa... Vou filmar, não é? É um absurdo isso. Sabe que eu tenho uma vizinha que é uma senhorinha e ela fica com cuidadora. E outro dia eu vi a cuidadora gritando com ela para que ela comesse. Eu já mandei. Eu interfonei lá. Eu falei, quer que chame a polícia? Então a gente tem que se importar. A mulher acabou, conclusão, só para quem ficar curioso, ela acabou sendo dispensada pelo filho, porque eu falei para o filho dela, porque a senhorinha tinha medo dela. E aí eu me importei, eu falei pro filho dela, o filho dela mandou embora e arrumou outra cuidadora. Então eu acho que é importante, você pode ajudar, você pode salvar uma vida, né? Então os casos criminais que eu conto, tá? O meu canal é Edilene Neves Oficial, eu conto com esse intuito mesmo, da pessoa ficar mais esperta, porque às vezes você tá na rua parado, sem imaginar que pode acontecer alguma coisa com você. E se você escuta casos assim, você vai ficar mais alerta. E também para ajudar outras pessoas que podem, a vida às vezes delas depende da sua ajuda. Perfeito. Edilene, muito obrigado. Eu que agradeço. Essa câmera que ela está com você, você pode passar suas redes sociais, falar como as pessoas podem comprar seu livro. Fica à vontade.
Certo. Só para finalizar, o meu livro foi resultado de 2 anos e meio de pesquisas, porque eu diria que 80% mais ou menos do que eu falo aqui é verídico. Eu procurei o máximo, assim, colocar o máximo do que aconteceu mesmo naquela época com ela. E vale a pena ler porque, como é baseado em fatos reais, é uma história interessante, mas também é uma história que te previne, como eu falei do canal, e é uma história assim, que deu bastante trabalho para achar, porque 100 anos é difícil encontrar material, né? Então, assim, passei por algumas coisas e foram muitas coincidências. Eu descobri a certidão de nascimento dela, de óbito, onde ela está enterrada, onde ela morava, os irmãos, enfim, eu descobri bastante coisa. Então, para quem quiser adquirir meu livro, ele está à venda na Amazon ou através das minhas redes sociais, Edilene Neves Oficial. Tanto qualquer rede, não vou falar a rede para não cortar aí, mas qualquer rede social vocês vão me encontrar, tem um canal de crimes aí, e tem as redes sociais normais, que a gente pode falar por lá e eu falo com vocês quando eu mando o livro. É isso. Marcelo, obrigada pela oportunidade de falar aqui, e para as pessoas ficarem alertas, né, não darem bobeira na rua, não confiarem em todo mundo, e se ajudar, por favor, não vire as costas, porque alguém pode depender de você. Perfeito. Edilene, muito obrigado. Muito obrigada eu. E para vocês que acompanharam aqui o T7 Entrevista com a Edilene Neves, muito obrigado também. E fique por dentro de tudo que acontece aqui na região do Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte. Acesse t7news.com.br. Um grande abraço para todos.